Deus, Pai querido, no nome de Jesus, toma, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos, que nessa noite, mais uma vez, o Senhor possa nos abençoar e falar ao nosso coração, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade e que mais uma vez possamos ser fortalecidos e edificados na nossa fé. Espírito Santo, nos dê graça e sabedoria, para que possamos ser instrumento nas Tuas mãos, para alcançar e abençoar a vida dos Teus filhos, que junto conosco estão participando deste grupo de estudos da Tua palavra. Tua palavra liberta, a Tua palavra é poderosa para quebrar toda e qualquer maldição sobre a nossa vida. Em nome de Jesus e para a Tua glória, nos abençoe e fale conosco. É o que te pedimos, oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Olha aí, enquanto nós oramos, começou a funcionar aí, Eita maravilha, aleluia, glória a Deus, que bênção, que bom, glória a Deus. Muito bem, eu vou abaixar mais um pouquinho essa música aqui, para a gente não... Irmãos, no final do nosso estudo eu tenho uma palavra para dar para vocês com relação aos próximos dias. Nós teremos mudanças. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos deixar para o final. Amém? Então você que está com a sua Bíblia aberta aí, abra lá a sua Bíblia. Nós estamos falando sobre Gálatas, capítulo 5. Ontem nós falávamos a respeito das duas naturezas que brigam dentro de nós, a carne contra o espírito. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele falava sobre esta guerra que a todo momento tenta ser travada dentro de nós, ou que é travada dentro de nós, guerra na qual as obras da carne querem destruir as obras do espírito. E Paulo orienta que se nós somos guiados pelo Espírito, nós não vamos estar debaixo das obras da lei, debaixo das obras da carne. E aí ele apresenta uma lista de frutos do Espírito, fruto do Espírito e obras da carne. Essa lista de obras da carne, eu disse para vocês que ela não está absolutamente só no livro de Gálatas. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, tudo também possui uma lista falando a respeito das obras da carne. E nós começamos a falar sobre o primeiro grupo, que seria o grupo relacionado com a imoralidade, a promiscuidade sexual. Então nós falamos ontem sobre o quê? Sobre prostituição. Dentro de prostituição nós abordamos algumas questões como adultério, fornicação, imoralidade, a impureza, e terminamos falando a respeito da lascívia. Claro que nós não temos como abordar aqui. Também falamos a respeito da idolatria num segundo grupo, envolvendo os pecados religiosos, idolatria. Falamos sobre a feitiçaria e hoje nós vamos abordar um terceiro grupo. E esse terceiro grupo, ele vai tratar a respeito dos pecados relacionados ao temperamento, à nossa essência, ao nosso caráter e ao nosso temperamento. Então, eu quero chamar a sua atenção para estas colocações que o apóstolo Paulo faz, porque elas são extremamente preocupantes com relação à vida de muitas pessoas. Muitas vezes, irmãos, a gente não consegue entender qual é o verdadeiro princípio e propósito daquilo que está escrito na Bíblia. Paulo está fazendo uma advertência, porque nós vamos ver, e vimos ontem, aliás, vimos já, que aqueles que são da carne, aqueles que agradam a carne, eles são inimigos de Deus. Eles jamais poderão herdar o reino do céu.
Então, se você não assistiu a live de ontem, eu te convido, eu te aconselho para que você assista, embora ela foi um pouco forte, né? Mas necessária. Se você tem filhos jovens, adolescentes, sente com eles para que eles possam participar conosco. Então hoje nós vamos avançar para que a gente possa pelo menos encerrar os frutos da carne. E depois eu vou me dedicar um tempo a passar algumas orientações importantes que eu preciso para os irmãos. Então hoje nós vamos seguir, e dentro do que nós estávamos abordando, dentro do que nós estávamos seguindo, ele disse assim, olha, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Esses pontos nós já abordamos. Agora, na sequência, o que é que Paulo começa a tratar? Ele começa a tratar do caráter e temperamento. Ele começa a tratar da nossa essência. E o que nós vamos falar aqui, irmãos, infelizmente, isso acontece demais. Acontece demais no nosso meio. Então vamos lá. Obra da carne. Como é que você identifica uma pessoa que ela está vivendo uma vida carnal? Nós vimos lá. Prostituição, adultério, lascívia, imoralidade, fornicação, idolatria. Tudo isso nós falamos. Agora, como que Paulo começa essa sequência de que fala do caráter e do temperamento? Primeiro ponto, inimizades. Irmãos, quando Paulo começa agora nesse terceiro subgrupo, ele começa a tratar desses pecados relacionados ao nosso temperamento e à nossa essência. O primeiro que ele aborda é a inimizade, que é a hostilidade e a antipatia. Existem pessoas, irmãos, que elas são difíceis de se relacionar. São pessoas que facilmente elas adquirem inimizades na sua vida pela forma hostil que elas vivem, pela forma antipática como elas se comportam. Isso faz com que elas afastem as pessoas dos seus relacionamentos. É muito comum você encontrar pessoas que aceitam Jesus, entregam a sua vida para Jesus, mas continuam mantendo aquele caráter antipático, hostil, estão sempre com uma palavra áspera na boca, estão sempre com uma palavra de retruco na boca, estão sempre tratando as pessoas de uma forma antipática e estão sempre criando inimizades no seu ciclo de relacionamentos. Porque qualquer pessoa que aproxima delas, elas automaticamente expurgam essas pessoas dos seus relacionamentos. São, por natureza, hostis, antipáticas, difícil de se aproximar dessas pessoas. E Paulo está dizendo que isso é uma obra carnal. O cristão, ele tem que ser simpático, hospitaleiro, amigo de todos. O cristão, ele tem que ser uma pessoa de fácil convívio e relacionamento, porque ele precisa exalar o bom perfume de Cristo. Ele precisa exalar a essência de Cristo na sua vida. Por isso, é muito importante que nós possamos permitir que o Espírito Santo arranque de nós essa essência. Ah, pastor, mas eu nasci assim, esse é o meu jeito. Quando eu vejo, irmãos, nós temos que dominar. Depois nós vamos falar dos frutos do Espírito, e um dos frutos do Espírito na nossa vida, ou uma das manifestações do fruto do Espírito na nossa vida, é o domínio próprio. Mas vamos deixar para falar isso depois. Então, dentro das obras da carne, inimizade é uma característica de pessoas carnais, que são de difícil relacionamento, que são antipáticas na sua essência e são hostis por natureza. Estão sempre criando
problemas ao seu lado. Isso é uma obra carnal. Nós precisamos ser transformados. Depois depois da inimizade, ele fala sobre porfia. E o que é porfiar? Porfiar é discórdia. Porfiar é rixa. É uma busca por uma superioridade sobre o outro. É aquela pessoa que ele tem sempre que discutir, sempre querer causar um conflito para ele poder estar por cima no seu pensamento, na sua opinião. Adora discutir porque não aceita estar por baixo. Porfiar é causar intrigas. Diferente, irmãos, olha só, diferente da inimizade, porque aquele que causa inimizade, muitas vezes ele não quer nem discutir, mas ele é antipático por essência. Aqui não. É aquela pessoa que tudo dele está debaixo de uma discussão. Ele está sempre discutindo, ele gosta de confusão, gosta de discórdia, gosta de rixa. Qualquer coisa é um motivo para ele entrar discutindo, porque a opinião dele precisa prevalecer sobre tudo e sobre todos. É uma pessoa que é predisposta a discussões e confusões. Então, isso é uma obra carnal. Um crente carnal é aquele que ele quer discutir por tudo. Se ele vê um negócio acontecendo do lado dele, ele não tem nada a ver com a história, mas ele quer lá entrar e criar um problema. Ele está sempre caçando uma confusão, um problema. É a pessoa que gosta de gerar conflitos. Isso é porfiar, é uma obra carnal. E a Bíblia diz que nós não podemos ser assim. Quando depender de nós, olha só, de vez em quando o Instagram dá essa sumida, né? Mas ele volta. A Bíblia diz que quando depender de nós, nós temos que ter paz com todos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando alguém lhe afronta, na maioria das vezes ele se cala. O nosso silêncio, irmãos, pode ser a nossa maior arma em uma discussão. Nós temos que pedir a Deus a unção de Jesus, que foi a unção da ovelha muda. Às vezes é melhor calar do que ter razão. É melhor calar do que ter razão. É melhor silenciar. É melhor não discutir. Isso é domínio próprio. Isso é temperança. Isso é ter o controle das suas emoções. A Bíblia diz que quando depender de você, tenha paz com todos. Que a gente não busque porfiar, caçar contendas, conflitos. Irmãos, quando alguém te obrigar a andar uma milha, vai duas. Quando alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Não se prenda a conflitos. Por que a maioria dos casamentos hoje, eles passam por uma série de conflitos, os relacionamentos, porque as pessoas elas querem discutir. A discussão é algo que já está intrínseco na pessoa, já faz parte da natureza. É aquela pessoa que e ela não ouve, ela não admite erros, ela não reconhece os seus erros, ela não sabe ceder, ela não gosta de ceder, pelo contrário, ela gosta de ter razão, e para isso ela tem que discutir, para isso ela tem que brigar. Isso é uma obra carnal. Muitas vezes, irmãos, a grande virtude cristã está no silêncio. Muitas vezes Paulo disse: eu fiz de tolo para ganhar o tolo, eu me fiz de fraco para com o fraco. Se você sabe que alguém possui uma obra carnal de inimizade, de contendas, de confusão, seja você o fim dessa confusão. Seja você o fim dessa discussão. Nós temos que aprender, irmãos, que discussão não vão nos levar a lugar nenhum. Pelo contrário, nós passamos a carregar uma estigma, ou um estigma, uma marca. Nós passamos a carregar
aquela identidade, aquela identificação de alguém de confusão, de contenda, de barraco. Ó, cuidado com o que você vai falar, porque fulano é de contenda. Ó, nem fala isso perto dele, porque se você for contrário... Irmãos, tem pessoas que não sabem ouvir um não. Tem pessoas que elas só vão estar em comunhão com você se você falar o que elas querem. Mas se você falar, eu não concordo, você está errado. Ah, meu irmão, acabou, a confusão está feita. As pessoas já querem brigar, já querem discutir, elas não sabem reconhecer um erro ou discutir de uma forma salutar, sensata, equilibrada um assunto. Então, porfiar, esses frutos aqui, ou essas obras, perdão, essas obras carnais, a obra da carne, essas obras que nós vamos citar, elas são muito próximas, elas se misturam muito. Então, em alguns momentos, isso vai se confundir. Mas olha só, o próximo passo que ele cita aqui como obra da carne, na minha tradução, diz, depois de porfias, diz ciúmes. Algumas traduções vão falar em emulações, mas aí eu vou ficar com uma tradução, porque outras traduções também falam diferentes. Então, na minha tradução, fala em ciúme. E olha, irmãos, o ciúme está relacionado ao quê? O ciúme, irmãos, o ciúme está relacionado ao egocentrismo. Aquele ressentimento de inveja pela realização do outro. Você sabe por que muita gente briga e discute? Porque não suporta ver o sucesso do outro. Porque se incomoda com a realização do outro. São corroídos por esse sentimento que eu chamo de mesquinho. Toda pessoa, irmãos, que é tomada por esse sentimento, ela está se revestindo de um sentimento que ela está dizendo que ela é incapaz. Não, irmão, você não é incapaz. Você pode. Você pode tudo, porque a Bíblia diz que o Senhor é fiel para te abençoar. A Bíblia diz que você é o que a Bíblia diz que você é. Mas as pessoas, quando elas se tomam por esse sentimento de ciúme, elas não conseguem ver o sucesso do outro, o crescimento do outro. Quando elas veem alguém fazendo algo, elas têm uma necessidade de fazer o mesmo ou, quiçá, maior, para demonstrarem que estão no mesmo nível, que também são capazes, que também podem fazer. Quantas pessoas, irmãos, estão vendo a sua vida se perder por causa de inveja? Querem ter aquilo que não podem ter, mas se vem alguém tendo, são capazes de entrar em dívidas, sacrificar a felicidade da sua casa, da sua família, sacrificar a felicidade dos seus filhos, mas precisam mostrar para os outros que eles também são capazes de possuir e de ter o que o outro tem. Esse sentimento, ele é doído, porque ele é um sentimento de posse. Na verdade, a pessoa, ela tomada por uma inveja porque ela queria ter o que o outro tem. Ou então é tomado por um sentimento de manipulação, como num relacionamento familiar. A pessoa é tão ciumenta que esse ciúme ele é a prova de uma insegurança, aonde ele quer dominar a vida do outro para ter isso como um controle, como se fosse uma posse dele. Então esse é um sentimento cruel, é um sentimento maligno, é um sentimento mesquinho. Irmãos, ninguém é medido por aquilo que ele tem, por aquilo que ele possui. Você é medido por aquilo que você é. Deus te vê como você é. Você não precisa invejar o que o outro tem. Você não precisa desejar o que o outro tem. Existem pessoas que têm muito mais do que você. Existem pessoas que têm muito mais do que você gostaria até de ter, mas talvez não tenha a paz que você tem, a bênção que você tem, a unção que você tem, o privilégio que você tem de ter a sua família. Irmãos, não se deixe tomar por esse sentimento. Não deixe que esse sentimento carnal, maligno, diabólico,
tome posse da sua vida. Conheço pessoas, irmãos, que elas são capazes de andar colocando toda a felicidade da sua família em prova. A sua família passa necessidade, mas ele tem que ter o carro do ano. Ele vai lá, ele faz uma dívida, ele entra numa prestação que ele não pode pagar, ele compra aquela roupa de marca que ele não pode ter, ele é capaz de comprometer toda a sua casa para poder externar, manifestar algo que é apenas uma falsidade, um sonho, uma ilusão. Irmãos, não se deixe tomar por isso. Seja você. Viva a sua vida, construa os seus sonhos de acordo com aquilo que Deus tem te dado, amém? E é assim que Deus vai te abençoar. Não te deixes tomar pela inveja, para que você não pense que eu estou falando isso para você. Quantos nós temos que são tomados por inveja dentro do ministério? Pastores, irmãos de igrejas pequenas, que não têm sequer uma casa para morar, mas precisam chegar nas convenções, ou estar se apresentando para outros pastores com um carro importado, para que possam às vezes exibir como se o seu ministério fosse bem sucedido pelo carro que ele anda. Irmãos, o nosso ministério não é bem sucedido, a nossa vida espiritual não é bem sucedida pelas obras da carne. O nosso ministério, a nossa vida espiritual é bem sucedida pela realização do propósito de Deus na nossa vida, pela forma como nós conseguimos nos portar, nos agradecer diante do Senhor. É assim que Deus nos abençoa. É dessa forma que Deus quer nos abençoar. Então, elimine da tua vida contendas, invejas, esse ciúme. Vamos continuar lendo. Aí aqui, depois da minha tradução, diz iras. Irmãos, o que é ira? A ira está relacionada a tudo isso. Inimizades, está relacionada a porfias, está relacionado a ciúmes, como falamos, e depois vem o quê? Uma explosão de ira, de cólera. A pessoa vai alimentando esse sentimento, e de repente, quando vê, irmãos, ela é tomada por uma ira. E essa ira, ela dá lugar ao diabo. É interessante que a Bíblia diz assim, olha, irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia, ela dá até uma ênfase que em alguns momentos você pode irar. E o que é uma ira? A ira é uma inconformidade com algo que está acontecendo. Você pode, por exemplo, discordar de algo. Vamos dar um exemplo para você. Nós tivemos recentemente uma morte trágica nos Estados Unidos de um homem negro, o Floyd, e as pessoas foram tomadas por uma ira, pelo racismo. Irmãos, até aí, isso não é pecado. O problema é que essa ira não pode dar lugar a Satanás. Porque quando essa ira dá lugar a Satanás, quando essa inconformidade dá lugar ao diabo, essa ira vai resultar em atitudes que vão gerar pecado. Então, eu discordar de algo, poxa, eu estou irado. Poxa, eu estou irado de ver mendigos sendo queimados vivos, isso gerou em mim uma ira. Eu estou irado de ver isso aí, isso não é problema. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. A sua ira não pode gerar em você um destempero, um descontrole emocional que te leve a práticas que são condenáveis na Bíblia. Eu estou irado com uma situação, se eu pegar eu mato. Não, isso é pecado. Agora, eu posso discordar com algo, isso pode gerar eu costumo brincar, eu falo que é uma ira santa. Pode. Um dia Jesus entrou no templo, ele viu aqueles cambistas ali, foi quebrando tudo. E ele disse, a minha casa vai ser chamada casa de oração. Então nós temos que tomar cuidado, porque o problema da ira é que normalmente a ira, ela é tomada por um sentimento explosivo e agressivo. Então uma pessoa, quando ela fica irada, a Bíblia diz, se você se irar, controle a sua ira.
Deixa a sua ira gerar em você o desejo de orar, de interceder, de fazer atos contra aquela situação. Agora, o que você não pode na sua ira é ter uma explosão de cólera, de alegria, que vá perturbar a sua trajetória, a sua caminhada com Deus, que vai ofuscar a presença do Espírito Santo, que vai ofuscar o brilho do Espírito Santo na sua vida. O marido está lá, a esposa fez alguma coisa, ou o marido fez alguma coisa, a esposa ficou irada. Ela já está cansada, ela ficou o dia inteiro cuidando de filhos, né? Aí as irmãs vão gritar ali agora assim, fala Deus! Aí o marido chega em casa, joga o sapato para o lado, aquela meia de chulé para o outro, e tira a roupa, espalha tudo para tudo enquanto é lado, e vai lá e toma um banho, pega aquela toalha molhada, deixa em cima da cama, e vai pegar a comida e entorna no fogão, aí a mulher fica brava. Não perca a sua essência. Chama esse marido no canto e fala, ó, eu tô irada. E antes que eu peque, vai lá e conserta o que você fez. Ai, Deus do céu, nós temos que rir. Mas vamos falar dos maridos também. Aí o marido trabalhou, ficou fora o dia inteiro, teve aquele estresse no trabalho, o patrão brigou, o cliente reclamou, aquilo que ele pegou para fazer deu errado, ficou pendência para o outro dia, aí o cara botou o pé dentro de casa, abriu a maçaneta, botou o pé, a mulher começa, não porque o menino, não porque essa casa, não porque esse quintal, não porque esse cachorro, eu não aguento mais, porque você, irmão, dá vontade do cara fechar a porta de novo e falar assim, eu vou embora, porque eu já estou irado com tudo, porque senão, eu costumo brincar assim, irmãos, olha, eu costumo dizer para os irmãos na igreja, que eu e a pastora, a gente sempre teve um código. Quando um chega e vai direto para o banho, ó, deixa eu tomar um banho, eu estou cansado, depois a gente conversa, o outro nem vai. A gente está aborrecido, está chateado, a gente às vezes está irado, irmãos. Irmãos, a gente às vezes fica irado. Vou te falar uma coisa aqui que eu estou irado. Agora, nesse instante, agora à noite, o decreto voltou atrás e as igrejas vão ter que fechar de novo por mais 15 dias. Eu estou irado, porque os ônibus estão lotados, os bancos estão lotados, os mercados estão lotados, as ruas estão lotadas, as lojas estão enchendo, mas nós não temos um governo nessa cidade. Está na mão de quem? De um comitê que é formado por uma maioria de pessoas que, por natureza, não tem nada a ver com a nossa fé, não estão nem aí para a religião. Eu estou irado, mas eu tenho que confiar em Deus. A minha ira não pode dar lugar ao diabo. Eu não posso deixar o diabo, eu não posso permitir que um sentimento dentro de mim apague a essência do que Deus está fazendo na minha vida. Tem coisas que me aborrecem muito, mas eu tenho que ter o Espírito Santo para me dar o controle, a serenidade de poder seguir e fazer o que tem que ser feito. Então, cuidado para que a sua ira não te... Irmãos, por que nós vivemos? Jesus, a hora já está indo embora, o sangue do Cordeiro tem poder. Eu fico irado com esse relógio. Irmãos, por que nós temos muitos feminicídios, homicídios, agressões? Porque as pessoas elas já estão num limite de estresse. Aí vem algo que é a gota d'água, que faz com que a pessoa tenha aquela explosão de cólera, aquela explosão de raiva, e aí ela quer descarregar e fazer. As suas orações, quando você for orar, que a gente às vezes, irmãos, ora por tanta coisa e se esquece de orar por algumas coisas que são essenciais na nossa vida. Quando você orar, peça para Deus que te dê os frutos do Espírito. Leia essa relação que está aqui, que nós vamos falar nela amanhã. Leia essa relação e fala, Senhor, me dá o amor, a alegria, a paz.
Senhor, me dá a longanimidade, a fidelidade, a mansidão. Senhor, me dá a temperança. Senhor, me dá esses frutos, me dá o domínio próprio. Me ajude, Senhor, para que eu não venha explodir, porque nós não podemos dar lugar a essa ira. Nós não podemos permitir isso, irmãos. Jesus disse, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Nós não podemos ficar procrastinando muitas coisas, porque elas vão somatizando sentimentos que são negativos dentro de nós. E quando isso não é resolvido, chega uma hora, meu irmão, que a panela explode. Então você tem que tomar cuidado com esses sentimentos. Isso é um fruto da carne. Mas para esse fruto da carne, o Senhor te dá um que é um contrapeso, que é o domínio próprio, que é a mansidão. Amém? Quando você anda no Espírito, esses sentimentos carnais não vão sobrepujar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Você vai até irar, mas você não vai pecar. Amém? Vamos seguir, porque eu preciso concluir isso aqui hoje, pelo menos as obras da carne. Eu achei que eu ia até entrar um pouquinho sobre o amor e a alegria, mas pelo que eu já vi aqui, não. Até porque eu preciso passar algumas orientações. Vamos ler. Depois da ira, aí na minha Bíblia vem o quê? Discórdia ou algumas pelejas. Irmãos, e o que é discórdia e o que é peleja? Isso são pessoas que nunca concordam com nada. Irmãos, tem pessoas que elas têm uma natureza, uma essência de serem contrária à opinião das outras pessoas. Elas não conseguem, irmãos, ficar sem discordar. Se você falar dois mais... Vocês lembram de um quadro que tinha num programa humorístico chamado Escolinha? Eu lembro disso, irmãos, há 20 anos atrás. Tinha um quadro na Escolinha que o Chico Anísio lá fazia uma pergunta e o aluno perguntava assim, discordo. O senhor tem prova? O senhor tem uma fotografia? O senhor tem uma assinatura, um contrato registrado? É aquela pessoa que ele nunca aceita nada. Ele é sempre do contra. Ele está sempre contrário. Se você falar 2 mais 2 é 4, ele fala eu discordo. Aí uns dias depois ele esquece disso, aí ele vira, você fala assim, aí ele fala que é 5. Aí depois uns dias você fala, não, realmente 2 mais 2 é 5, ele não é 5 não. Ele nunca concorda. O louvor está acontecendo, ele discorda. A mensagem está sendo pregada, ele discorda. Ele lê a Bíblia e discorda. Ele consegue encontrar motivo para discordar de coisas que são claras, simples e evidentes. Eu não estou dizendo que a gente não possa ter discordância, eu e você. Às vezes nós temos opiniões diferentes. Mas a discórdia não é o simples ato de discordar. É o ato de agir e de trabalhar contra aquilo que o outro está fazendo. Ele tem uma característica de tentar descredenciar o que o outro está fazendo. Então, isso é um sentimento ruim, carnal. Outro sentimento aqui, outro fruto da carne aqui. Depois de pelejas ou discórdia, vem dissensões. E o que é dissensões? Dissensões são pessoas que elas buscam criar essas discussões, mas elas têm embutido, além delas não concordarem com a opinião dos outros, elas têm uma tendência a tentarem se promover. Elas querem discordar para que elas possam estar em evidência, para que elas possam buscar algum tipo de honra para a vida delas. Então, tipo assim, eu critico aquela pessoa, mas na verdade eu estou tomado por uma dissensão, tomado por uma discórdia, seguido por uma inveja, porque eu quero o lugar daquela pessoa. Você está vendo como é que isso tudo é muito misturado? Por isso que nas outras cartas, Paulo ele aborda isso
de algumas outras formas que vão dando um entendimento. De repente, antes até de terminar o capítulo 5 todo e entrar no 6, de repente a gente possa até citar essas outras listas que com certeza estarão ajudando os irmãos. Amém? Então, depois de dissensões, vem facções. Algumas traduções vem heresias, eu estou seguindo a minha, não é? Aí vem facções, que também é o quê? É aquele espírito de divisão que ameaça a unidade da igreja. É aquela disputa partidária. É o exemplo de Datã, Coreia e Abirão, que queriam criar facções. Você já escutou falar assim, a facção do PCC, aquela facção criminosa, aquela facção da milícia, ou seja, são grupos que faccionam, que separam, que criam rachas para poder fazer acontecer o seu pensamento. São pessoas que adoram dividir. São aquelas pessoas que aonde elas chegam, elas causam divisões. Sabe aquela pessoa que chega para você e ela quer te separar daquele amigo que você tem? Ele é um faccioso. Ele quer fatiar. Ele quer faccionar. Ele quer separar, fragmentar as coisas. São pessoas que são partidárias. Isso é um sentimento terrível. Meu Pai do céu, a hora está acabando, eu preciso dar recado. Isso é um sentimento terrível. Outro aqui, sentimento, depois de facção ou heresia, inveja, que está relacionado lá em cima com o quê? Com ciúme. Irmãos, e a questão da inveja é um negócio tão maligno. Você tem alguns exemplos bíblicos na Bíblia, né? Você tem, por exemplo, você tem Caim e Abel. Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da de Caim. Irmão, o que Abel fez contra Caim? Nada. Caim não fez nada contra Abel. Aliás, Abel não fez nada contra Caim. Mas só porque Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da de Caim, ele foi lá e matou o irmão dele. Olha que sentimento mesquinho. José recebe um sonho, conta o sonho para a sua família, ao invés da sua família ficar feliz e dizer que bom, meu irmão, que bênção, Deus vai te usar, Deus te deu um sonho, porque Ele tem um propósito na sua vida. Não, vamos matar o nosso irmão. Vamos jogar ele dentro de uma cisterna. Aí ficaram com muito medo de matar e vir em consequência, venderam ele como escravo. Quantas pessoas, irmãos, estão aí no meio do... Isso aqui é para a igreja, irmãos. Presta atenção, ele não estava falando para um bando de ímpio, incrédulo. Não, ele estava falando para uma igreja. Ele estava falando para um povo que era o povo de Deus. Esses sentimentos estavam dentro da igreja. Inveja. Tem gente, irmãos, que se vê alguém fazendo algo melhor do que ele não toma aquilo como um desafio para melhorar. Não, ele se corrói, ele adoece, ele quer falar mal, ele quer denigrir a vida do outro, ele não suporta ver o outro. Cadê a cadeira? Está ali? Ele não suporta ver o outro fazer algo com excelência, crescer. É tomado por um sentimento mesquinho, invejoso. Irmãos, que bom quando alguém faz algo com excelência. Que bom, irmãos, que alguém faz algo bem feito. Mas o invejoso não, ele quer tomar o lugar do outro e quer ter o que é do outro. É isso mesmo, irmã Natália. Essa é uma característica do invejoso, ele quer o que é do outro. Ele não se contenta com o que ele tem, ele quer tomar o que é do outro. Então, irmãos, nós não podemos permitir isso na nossa vida. E por fim, ele cita dois que são polêmicos, são muito polêmicos. Nós não vamos ter tempo de entrar muito em detalhes, mas vamos tentar falar um pouquinho. Primeiro ele fala de quê? Ele fala aqui da bebedice, das bebedeiras, da embriaguez, e depois ele fala da glutonaria.
Então, irmãos, para falar desses dois últimos itens da lista da obra da carne aqui, nós sempre encontramos aquelas pessoas que quando você fala em bebedeira e usam esse exemplo para dizer, tá vendo? A Bíblia não proíbe beber. A Bíblia proíbe embriagar. Mas beber não é pecado. Essas pessoas, elas querem se apoiar nessa expressão que a gente não deve embriagar, mas que a gente pode beber. Eu quero dizer para você que eu discordo disso e eu vou te apresentar algumas razões. Primeiro, a Bíblia diz que o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 11, ele diz que a incontinência e o vinho, o mosto, tiram a inteligência. Quando uma pessoa ela se entrega ao vício, por exemplo, da bebida, primeiro, nenhum alcoólatra começou sendo alcoólatra. Ninguém é alcoólatra porque virou alcoólatra de um dia para o outro. Não. Todo alcoólatra um dia bebeu socialmente. Todo alcoólatra um dia começou a tomar um negocinho com seus amigos e aquilo ele tinha um domínio sobre aquilo e aquilo não o afetava a ponto de dominar os seus desejos. Não. Mas ele acreditava que estava no controle. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quem pode garantir que alguém que hoje bebe socialmente amanhã não será um alcoólatra? Quando as pessoas bebem e elas têm decepções, elas passam por algumas adversidades na sua vida. Irmãos, toda hora eu fico olhando aqui por causa do relógio. Todas as pessoas que bebem, ou a maioria delas, elas vão buscar amanhã no álcool o refúgio e o consolo para aquele momento difícil que elas estão vivendo. Por isso a Bíblia diz que o vinho é zombador, que a bebida forte e fermentada, ela provoca brigas. Isso está em Provérbios capítulo 20, versículo 1. E que não é sábio deixar dominar por eles. Ah, pastor, mas a Bíblia está falando que eu não posso me deixar dominar. Ela está falando que eu não posso embriagar. Irmão, você pode garantir que você nunca vai se embriagar? Você pode garantir que amanhã, em uma reunião de família com seus amigos, você vai ter um momento lá que você vai estar um pouco alterado pela bebida, você vai sofrer algum tipo de crítica, de ataque, de olhar, e que você não vai tomar uma atitude impensada, dominada pela bebida? Eu já bebi. E eu já tive momentos de controle e momentos sem controle. Eu já tive momentos que eu poderia ter morrido. E não vem com essa história de que todo mundo está no controle. Não, isso é conversa. Ah, mas Jesus bebeu. Irmãos, o tipo de vinho que Jesus bebeu, aquele tipo de vinho não é o tipo de vinho que nós bebemos ou que as pessoas bebem hoje. Não é aquela mesma fermentação. E independente disso, se rouba a nossa capacidade de discernir, se rouba a nossa capacidade emocional, psicológica, motora. Irmãos, como é que alguém pode tomar? Quantas pessoas, irmãos, tomaram decisões e praticaram atos movidas pelo álcool, que depois tiveram um profundo arrependimento? Algumas delas até puderam ser corrigidas, outras não. E a questão é, por que eu preciso beber? A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que eu preciso fazer? E nós precisamos entender que nem toda pessoa é apta para receber certas coisas. Talvez você possa dizer para mim assim, pastor, eu consigo beber socialmente. Primeiro, você não pode garantir isso, porque o seu socialmente hoje pode não ser amanhã e você amanhã ser um alcoólatra. Segundo, outra pessoa que me ouve, ela pode achar que pode fazer isso socialmente e imediatamente ter a sua vida destruída.
Quantos acidentes, mortes, quantas famílias são destruídas, quantos estupros, violências, quantos filhos são gerados de forma errada, precoce, por causa da embriaguez, quantos homicídios nós já tivemos, quantas brigas entre amigos, irmãos, amigos em um mesmo churrasco, em uma mesma festa, de repente um mata o outro, são amigos, mas naquele momento, por um excesso do álcool, as pessoas se mataram. Então, irmãos, nós temos que evitar na nossa vida qualquer coisa que possa roubar de nós a nossa essência espiritual. Irmãos, não dê lugar à carne, não dê lugar à sua carne. Irmãos, por quê? Qual a razão para isso? Não há razão. Eu vou repetir o que eu disse, irmãos. Quantas pessoas eu conheço que perderam ministérios? Quantos pastores eu conheço que perderam igreja e família por causa do álcool? Porque acharam que poderia entrar naquela de tomar um vinhozinho. Acabaram se perdendo. Acabaram se entregando ao alcoolismo. Paulo condena a embriaguez. Não tome esse texto só para aquele que vai ao extremo, porque quem começa no pouco, amanhã pode se tornar no muito. O que você faz, irmãos, a essência das grandes coisas começa nas pequenas. A palavra do Senhor diz: prendei as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas. As raposas estavam comendo as uvas. E a ordem qual foi? Prendam as raposas, mas prendam as raposinhas, porque o que é pequeno hoje se torna grande amanhã e destrói a tua vida. Isso não é só no álcool, isso é em qualquer área da sua vida. Uma coisa que amanhã pode te destruir, ela vai entrar e começar como algo pequeno. Deixa eu te contar o meu testemunho. Quando eu era jovem, eu preciso encerrar, quando eu era jovem eu comecei a fumar. E nós nos reuníamos com 2, 3 amigos, comprava um cigarro a varejo, e fumava os 3. E pronto. Acabou. No outro dia, arrumava uma graninha, ou se não tivesse, era no outro ou no outro, ia lá comprava 1. E depois 2, e depois 3, e depois 4, e depois um maço, e depois maconha, e depois bebida, e depois não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Por quê? Porque um abismo vai se encarregando de chamar outro abismo. Então nós temos que ter um zelo, nós temos que ter um cuidado, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que eu até posso fazer, mas a pergunta é: me edifica? Me fortalece? Me torna mais santo? Me torna mais crente? Edifica e abençoa as pessoas que estão ao meu lado? Não. Então por que eu vou fazer? Qual o sentido de eu fazer alguma coisa que, pelo contrário, pode me prejudicar, prejudicar a minha salvação, prejudicar a minha saúde, prejudicar a minha vida financeira, destruir meu casamento, destruir os meus filhos, destruir a minha moral, destruir o meu caráter? Por que fazer? Tem coisas que são lícitas, mas não convém. É melhor não fazer. Tem coisas, irmãos, que nós temos que ter um entendimento mais amplo, mais dinâmico. Ah, mas fulano, irmãos, eu estou falando de mim. Eu respeito o contraditório. Cada um é livre. Você é livre. Agora, falo por experiência. As pessoas que eu conheço, que se permitiram começar a beber com essa ideia de que seria só socialmente, se perderam. Se perderam, ok? Agora vem o outro ponto. Glutonaria. E o último. Vai acabar. Glutonaria. Irmãos, glutonaria
é aquela pessoa que tem a comida, a gula, o apetite, é aquela coisa desenfreada. Isso não tem nada a ver com quem come bem. Isso não tem nada a ver com quem come bem. Mas tem pessoas, irmãos, que ele come agora, se tiver alguma coisa nova, de 10 minutos ele come, se botar um negócio na frente ele come, não tem limite, passa mal. Tem pessoas que chegam ao ponto, inclusive, de cair acho que é bulimia, onde elas enfiam o dedo na garganta para vomitar e voltar a comer. São pessoas que elas saem. Eu costumo dizer que o glutão, a pessoa que pratica o pecado da glutonaria, além de glutão, ele é sem educação. Porque ele come com os olhos. Ele come como se aquilo fosse o fim do mundo. Ele não come para a sua satisfação, para o seu bem-estar. Ele come porque ele não pode ver nada novo, diferente, comida na frente dele. Ele não tem limite. Ele não tem regra. Amém? Não vai dar para eu falar mais, porque eu preciso encerrar. Mas amanhã eu volto a falar um pouco sobre glutonaria.